Continuando então a resolver a nossa prova do metrô, neste vídeo veremos algumas particularidades dos equipamentos de medição da área elétrica. Bem, a nossa questão 34 diz que para medir a corrente elétrica em uma instalação residencial, sem a necessidade de abrir o circuito, usa-se o boa parte das intervenções preventivas, corretivas ou de implantação na área elétrica exige o uso de aparelhos que nos diga aí qual a situação dos equipamentos ou instalações. Para isso são necessários equipamentos que consigam interagir e converter os efeitos elétricos ou eletromagnéticos em movimentos de ponteiro ou em apresentação de valores em displays ou similares. Vamos começar então pelo galvanômetro. Será que através dele é possível medir a corrente sem abrir o circuito? Mas antes é importante lembrar que, basicamente, os dispositivos de medição são divididos entre analógicos e digitais. A principal diferença ocorre como cada equipamento reage e interpreta os sinais elétricos medidos. Vamos imaginar uma medição de tensão na tomada da nossa casa. Sendo o sinal da tomada um sinal senoidal, quando utilizamos um equipamento analógico, sabemos que esse equipamento apresentará constantes variações acompanhando todas as variações do sinal apresentadas no tempo. Já um equipamento digital é sensível a determinados pontos de variação, fazendo a leitura em degraus, convertendo a informação analógica em digital. Bem, o galvanômetro é a base dos instrumentos de medição. Ele é a estrutura fundamental dos equipamentos de medição analógico até hoje. É um instrumento que, para movimentar uma agulha, utiliza o campo criado devido à passagem da corrente pelo seu mecanismo, sendo que esta movimentação é proporcional à intensidade da corrente. Porém, este equipamento não foi e é somente utilizado para a medição de corrente. Ele é, como foi dito, a base dos instrumentos de medição elétrica, sendo que voltímetros, ohmímetros e amperímetros tiveram seus primeiros equipamentos montados com essa tecnologia. Utilizando-se sempre da relação entre a corrente que percorre o galvanômetro e a grandeza a ser medida, é possível utilizar o galvanômetro que trabalha com corrente, apresentar no seu visor valores de tensão e resistência. Como vimos, o galvanômetro mede corrente, porém a questão menciona que deve ser medido a corrente sem a necessidade de abrir o circuito. E como vimos, na ligação para medir corrente, é necessário inserir o amperímetro em série com esse circuito, o que vai levar à necessidade de abri-lo. Então, o nosso item C está incorreto. Nossa alternativa D, nós temos o Meiger. Este equipamento é hoje mais conhecido como megômetro, sendo ele um ohmímetro de alta capacidade. O megômetro também existe na forma do clássico galvanômetro. A diferença entre o ohmímetro e o megômetro é que um ohmímetro costuma possuir baixa tensão, no caso dos encontrados em multímetros 9 volts normalmente, e é capaz de medir baixas resistências, entre 1 e 1 megaohm. Já os megômetros normalmente geram uma tensão de 500 até 5.000 volts em corrente contínua, limitando a corrente a poucos miliamperes, e é utilizado para testar médias e altas resistências, de 1 até milhares de megaohms. Ele é muito utilizado na indústria para verificar a integridade de cabos, motores e transformadores. Bem, então, como nossa questão quer saber sobre medição de corrente, nós podemos considerar este item também incorreto. Uma curiosidade é que Meiger é uma marca registrada há mais de 100 anos e acabou se popularizando como sendo o nome do equipamento. Um dos primeiros sucessos da fabricante Meiger foi este megômetro à manivela. Apesar de ainda em uso esses modelos, nós temos hoje em maior quantidade equipamentos muito mais modernos como este aqui. Nosso item E trata do osciloscópio. Ele é um instrumento de medição que permite visualizar graficamente sinais elétricos no tempo, permitindo a análise de frequência e tensão principalmente. E com auxílio aí de pontas especiais, podemos medir também temperatura, vibração, corrente e outras informações. É muito utilizado na análise de circuitos eletrônicos, comparando sinais de entrada e saída, como no nosso exemplo aí, permitindo assim detectar avaria no circuito. Nesse nosso exemplo, caso encontrássemos esse sinal na saída do nosso circuito retificador, saberemos que metade da onda não está sendo retificada, o que indica avaria em algum diodo. Lembra que mencionei sobre pontas especiais para medir outras grandezas, entre elas corrente? Pois bem, é possível com o auxílio de uma garra especial realizar a medição de corrente sem a necessidade de abrir o circuito. Então essa seria a resposta do nosso exercício? Talvez até caberia um recurso, mas no gabarito ela consta como errada. E acredito que o motivo é que a questão menciona uma medição residencial.
Não me parece razoável utilizar um equipamento de milhares de reais para uma medição de corrente quando temos aparelhos mais baratos e simples para esse fim. O nosso próximo item trata de um suposto voltímetro alicate. De cara, podemos excluir essa alternativa, pois o nosso exercício pergunta uma forma de medir corrente e não tensão. Porém, serve uma breve passada pelo assunto, alicate e voltímetro. O que seria isso? A medição de tensão normalmente é realizada através de contato entre dois pontos, conseguindo assim ter a DDP entre esses pontos. Então, como seria possível um alicate voltímetro? A resposta provável estaria em um dispositivo que medisse o campo elétrico gerado por um condutor energizado. Esse dispositivo poderia funcionar como um eletroscópio, onde quanto maior a intensidade do campo no condutor, maior será a distância entre as placas do metal. Ou de forma mais moderna, utilizando um transistor MOSFET, como se vê nesse projeto aí. Caso surja a oportunidade, veremos em um pouco mais dos eletrômetros, que são os dispositivos para a medição de tensão pelo campo elétrico. Bem, como o interesse da nossa questão é a medição de corrente e não de tensão, e como estamos trabalhando com medições residenciais, não faz muito sentido tentar desenvolver esse assunto agora. Então, o nosso item A também está incorreto. Vamos ao próximo item. O nosso item B trata do amperímetro alicate. Todo equipamento destinado a medir o fluxo de elétrons é chamado de amperímetro. O amperímetro primordial, feito com um galvanômetro ou eletrônico, é basicamente um divisor de corrente. E para serem feitas as medições, é necessário abrir o circuito e inserir o galvanômetro, configurado como amperímetro, para a medição. Isso exige que o circuito seja desligado. Apesar de ser mais preciso, podemos imaginar o transtorno em uma manutenção corretiva ou preventiva. Por isso mesmo, são utilizados os alicates amperímetros. Esses são dispositivos que não necessitam da abertura do circuito para realizar a medição. Existem dois tipos de alicate amperímetro. Os de indução eletromagnética, capaz de medir apenas corrente AC, e os com sensores de efeito Hall, que medem tanto corrente alternada como corrente contínua. Todos os alicates amperímetros medem indiretamente o fluxo de elétrons através do eletromagnetismo gerado por essa circulação de corrente. E basicamente temos duas formas distintas de campo magnético: os que oscilam no tempo, como o gerado em corrente alternada, e os que são fixos no tempo, como os gerados em corrente contínua. Os amperímetros tradicionais utilizam a indução eletromagnética trabalhando como um transformador, onde o fio ao qual queremos medir a nossa corrente é o primário desse transformador e a bobina do secundário nós encontramos dentro do nosso alicate amperímetro, como pode ser visto dentro deste aqui. A garra, no nosso caso, é o núcleo desse transformador, que tem a função de concentrar as linhas do campo magnético, aumentando a intensidade do sinal para a medição. E a bobina do alicate amperímetro está ligada através desse circuito interno com esse pequeno galvanômetro no alicate amperímetro, fazendo com que a agulha se movimente em função da intensidade do campo induzido nessa bobina. Como a indução eletromagnética ocorre apenas com a variação do fluxo magnético, esse alicate amperímetro é utilizado apenas para medir corrente alternada. Para medir corrente contínua, nós temos este outro alicate, que utiliza um sensor de efeito Hall para realizar as medições. Esse sensor fica alojado preso ao núcleo da garra do alicate, como se vê nessa foto. Esse sensor ganhou o nome do físico que descobriu os efeitos do campo magnético sobre a circulação de corrente em um ponto. Como se vê nesse vídeo, a interferência do campo magnético sobre os elétrons circulantes faz com que os elétrons se acumulem em uma determinada região, gerando uma diferença de potencial neste ponto. E essa diferença de potencial é proporcional à intensidade do campo magnético gerado, sendo possível assim, uma vez amplificado este efeito, medir com boa precisão a circulação de corrente que gera tal campo. Então o sensor de efeito Hall mede esta interferência e apresenta na saída alguns milivolts, correspondente ao tamanho da interferência gerada. Qualquer campo magnético gerado por corrente alternada ou corrente contínua que interfira neste sensor pode ser medido. Sendo assim, o dispositivo que permite a medição da corrente sem a abertura do circuito é o alicate amperímetro, podendo ser usado tanto o tradicional como o de efeito Hall. Então a resposta correta da nossa questão é a letra B. Bem, então por hoje é só, o canal Concurso agradece e até o próximo.